Olá, boa tarde, tudo bem? Retornando. E agora eu voltei para falar deste livro Humildade e a Beleza da Santidade de Andrew Murray. Eu quero falar um pouquinho da história do Andrew Murray para a gente entrar nos capítulos, porque eu quero falar capítulo por capítulo, vai ser bem legal para nós aprendermos, para nós termos mais conhecimento. Andrew Murray nasceu em 1828. Ele nasceu na África do Sul e seu pai era um pastor da Igreja Presbiteriana da Escócia. E em 1838, o Adrian foi enviado para a Escócia para poder estudar, né? E ele era muito fervoroso, né? É um trabalho assim, um avivamento assim maravilhoso, voltado para Deus, para Jesus Cristo. E em 1848, Andrew voltou, né, para a África do Sul. E ele voltou assim com muitos conhecimentos, né? Muitos conhecimentos, trouxe muitas coisas boas para a África do Sul, né, para a igreja presbiteriana. E nesse período, né, a Andrew Murray também teve uma enfermidade. E a filha dele conta que após essa enfermidade, ele teve muito mais constante ternura. Ele foi uma pessoa serena, benevolência, um pensamento altruísta, né? E ele era muito dedicado a Deus, a levar a palavra a Deus. E em 1877, Andrew, ele viajou para os Estados Unidos e para a Europa, para levar também o seu conhecimento, né? Todo mundo gostava muito do Andrew. E em 1879, o Andrew teve uma infecção de garganta. Então ele ficou por 2 anos sem poder falar. Então você imagina, uma pessoa que onde o seu trabalho é a sua fala, né? Que ele leva a palavra de Deus, ficou por 2 anos enfermo. Mas também teve uma grande cura. Uma família cristã em Londres que o curou, né? E em todos esses anos de Andrew Murray, ele deixou escrito, né, 240 obras. A literatura, né, falando de Deus, em devocional. Cerca de 50 livros foram escritos. E depois ele fez várias publicações também, né? E Andrew Murray, ele, além dessas obras, né, maravilhosas, que tem várias, aí ele escreveu esta aqui, Com Cristo na Escola de Oração, e Humildade, a Beleza da Santidade. Quando eu soube desse livro, eu me encantei só pelo nome, Humildade, a Beleza da Santidade. Então eu fui comprar o livro porque me senti tocada. Eu precisaria aprender algo mais. E eu quero passar esse conhecimento um pouquinho para vocês. E Andrew Murray faleceu em 18 de janeiro de 1917. Então ele já tinha 89 anos. Aí eu deixo esse questionamento para vocês. Eu soube desse livro em 2022. É uma obra, uma literatura maravilhosa que eu tive o prazer
de saber dessa obra 105 anos após sua morte. Então é uma obra feita com amor, feita com muita dedicação, porque fala de Deus, fala da humildade, né? Então ele é maravilhoso. E eu vou continuar aqui contando para vocês o primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala de humildade, a glória da criatura. E vou ler só uma parte aqui para a gente poder começar. E depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória e honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, 11. E quando Deus criou o universo, ele fez com um único objetivo: de tornar a criatura participante de tudo o que há no universo. Ele fez tudo isso para nós. Então, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu a sua glória, o seu amor. Então, Deus, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele cuida de cada momento de nós. E isso é muito bom, né? E Deus desejava mostrar para nós, né, as criaturas aqui da Terra, a sua bondade, o quanto Ele nos ama e o quanto Deus é eterno, onipresente e onipotente. Deus, ele teve o poder de criar o mundo e nos enviou para nós aprendermos o que nós precisamos, não é? E Deus nos sustenta a cada momento. E Deus é tão bom, que se nós formos procurar as Escrituras, né, a Bíblia, tem tantos ensinamentos, e às vezes nós deixamos de ler a Bíblia, né? Deixamos de ler. E o que Deus quis dizer para nós? Que a humildade é um lugar pleno, né? Deus, Ele quer que nós tenhamos raiz, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos amor, né? E é tudo isso que o Andrew Murray coloca para nós, né? É que a gente possa estar vivenciando Deus todos os dias. Mas nós temos também, infelizmente, o orgulho, né? É uma perda nós termos esse orgulho, porque a gente deixa de fazer muitas coisas. A gente deixa de viver muitas coisas por causa do orgulho, né? Então, o que eu queria dizer para vocês aqui também, que é maravilhosa essa parte dessa leitura do Andrew, é que ele fala assim, que a humildade nos ensina a viver bem, e o orgulho é a raiz do pecado. Sabe quando nós conhecemos a nossa história, que os anjos desobedeceram a Deus e foram expulsos da luz do céu para as trevas? Né? Então nós sabemos disso. E quando a serpente escolheu, né, o veneno lá, deixou o seu veneno, que era o seu orgulho, porque a serpente também achou que ela tinha o poder de Deus. E assim,
nossos primeiros pais caíram em sua posição, né? E por isso nós precisamos nos restaurar na humildade. Quem não tem humildade perde o relacionamento, perde a essência original, né? E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós tenhamos humildade e que nós estejamos sempre do lado de Deus. E tudo que você pedir a Deus, Ele nos ajuda, né? E por isso que o Andrew também fala para nós aqui no livro que Jesus, Ele veio para a Terra para nos trazer a humildade, né? A humildade de Jesus é a nossa salvação. E a salvação de Jesus é a nossa humildade. Então, todo relacionamento bom que nós temos com Deus é marcado assim, humildade. Porque quando você está precisando de Deus, me ajuda aqui, me fortalece aqui, não estou conseguindo dar continuidade. Deus, me ajuda a realizar esse sonho maravilhoso. Deus, pega na minha mão, me levante. Então, nós estamos aí, na humildade, né? Pedindo ajuda para Deus. E é o que nós precisamos ser, humildes em espírito, humildes na nossa fé, humildes na nossa oração, humildes no amor, né? E essa é a única forma, né? A nossa raiz, a humildade. A falta de humildade não tem explicação, porque é um defeito, é um fracasso que nós temos, né? E ser humilde é assim, simplesmente conhecer a verdade, né, da posição que nós estamos. É Deus permitir termos o nosso lugar, as nossas conquistas, né? Sermos humildes de coração, né? Como eu já disse antes, sermos humildes na fé, praticar a oração, praticar a nossa fé, nunca perder a nossa fé. E isso é muito bom para nós. E nós precisamos também ser perseverantes em Cristo, né? Jesus foi tão humilde, Ele veio aqui na Terra, Ele nos ensinou, Jesus deu a sua vida por nós. Olha o quanto ele sofreu, o quanto ele foi humilhado, né? Então, o Andrew, ele tem essa conexão com Deus, né? A maneira com que ele fez essa escritura. Ficou assim maravilhosa essa obra. Eu gostei muito. É a segunda vez que eu estou lendo, então eu estou replicando para vocês, né? E Jesus, ele virá, né? Ele virá para dar graça, cada parte maravilhosa que Ele vai nos trazer, a cada ajuda que Ele nos dá, né? Então, o Andrew simplesmente quis falar isso para nós. Vamos viver em Cristo, porque em Cristo seremos felizes. Teremos Deus no dia a dia, né? E ele só nos fala que o orgulho, ele é muito perigoso. O orgulho, ele nos deixa cego. O orgulho nos tira dos braços de Deus, né? Então, vamos estudar aí o caráter de Cristo, até a nossa alma estar cheia de amor e admiração pela sua humildade, né? Porque Jesus foi tão humilde, tão dele, ele veio
tão humilde para nos ajudar? Então é isso que nós precisamos. Jesus virá para dar essa graça também como parte da sua maravilhosa vida em nosso interior. Então, logo mais eu voltarei para o segundo capítulo. Fiquem com Deus e gratidão.